O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. E ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Sentados, nos recolhamos a um tempo de oração em nosso íntimo. Peçamos ao Divino Espírito Santo que nos venha auxiliar neste esforço agora, para que alcancemos a compreensão da palavra e sejamos por ela iluminados e conduzidos à fidelidade a Jesus como Pedro e Paulo. Supliquemos. Amém. Irmãs e irmãos, todos os anos, por ocasião da data do fim de junho, 29 de junho, nós celebramos no domingo mais próximo do dia 29, a solenidade de São Pedro e São Paulo. A igreja tem tamanho carinho por esta memória, por esta festa, que ela passou a celebrá-la no domingo próximo ao dia 29, para não incorrer no risco que, caindo em dia de semana, nós celebremos de forma pouco zelosa o mistério da colaboração e participação na história da igreja desses dois mártires. É bom lembrar que são mártires. Pedro, o primeiro dos apóstolos, dos discípulos que Jesus chamou, quando Jesus realizou a primeira pregação dele nas margens do Mar da Galileia. Paulo, salvando as confusões de data, nós podemos dizer com razoável segurança que ele é o primeiro apóstolo chamado por Jesus depois da morte e ressurreição de Jesus. Então são duas figuras que marcam duas etapas importantes. Primeiro, a missão terrena de Jesus no Mar da Galileia, chamando Pedro, e depois Paulo, depois da morte e ressurreição do Senhor. Os dois têm colaborações muito distintas, em áreas inclusive que se opõem, mas a atuação de Pedro e Paulo é extremamente uma atuação, na igreja primitiva, uma atuação complementar, não de ruptura, mas de complementação mútua e recíproca. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos e a segunda leitura da carta de Paulo a Timóteo mostra os dois personagens em situação de perseguição. Mesmo que, embora na primeira leitura dos Atos,
Pedro é acordado no meio da noite, no subsolo de uma prisão de segurança máxima, e despertado e levado por graça miraculosa de Deus para fora da prisão para continuar seu ministério. Mais tarde ele é feito de novo prisioneiro e morre, condenado à morte pelas autoridades que perseguiam a igreja. Paulo também está na segunda leitura na prisão, escrevendo o seu último testamento ao amigo Timóteo. São dois prisioneiros que levam seu seguimento a Jesus numa radicalidade tão grande que são presos, condenados à morte, e Pedro, segundo a tradição, pregado na cruz, de cabeça para baixo, e Paulo decapitado. Essas notas, elas são importantes, porque hoje em dia, qualquer pregador malfadado que aparece por aí, que fala algumas opiniões pessoais sobre a fé, sobre a religião, sobre o comportamento humano, e que recebe crítica, os fiéis seguidores desses pregadores de internet vêm em socorro de nós, dizendo: estão perseguindo a igreja hoje e proibindo a igreja de pregar o evangelho do jeito que perseguiram os apóstolos. Não é bem verdade assim. Na verdade, no meio nosso, por essas terras das Américas, eu ainda não conheço ninguém que foi feito prisioneiro e proibido de pregar por seguir Jesus. A crítica é feita a pregadores que têm um modo de interpretar a Sagrada Escritura e de aplicar a doutrina cristã de um modo tão pessoal, que são criticados porque fazemos, nós pregadores, sobretudo de internet, fazemos o nosso modo de pregar e o nosso modo de interpretar como se fosse a única resposta verdadeira. Então nós somos mais criticados pela estreiteza de nossa forma de compreender do que por uma radicalidade no segmento de Jesus. Desculpem usar uma expressão grosseira, tem um monte de picareta sendo, graças a Deus, vigorosamente criticados aí, que se dizem pregadores do Evangelho, mas não são pregadores senão de si mesmos, de ideologias pessoais e principalmente de modos de manipulação das massas para trazer para si seguidores cegos, para servir as ideologias dos reinos deste mundo e se enriquecerem, se beneficiarem em torno disso, não é? Para a gente se livrar dessa armadilha, vamos ao Evangelho. No seu folheto é o número 11, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. Eu tenho muitos anos, já este ano completo 30 anos de padre, e caminha para 40 anos que eu trabalho com a pregação do Evangelho. Tem 2 anos que depois dessa festa de Pedro e Paulo, não no domingo, nem na semana antes, mas na semana depois, eu li um texto de Bento XVI, que deu para mim uma nota, que eu, esses 2 anos, mergulhei no aprofundamento do que hoje vou lhes trazer como elemento para a interpretação de quem é a igreja, quem são os mártires, mas principalmente quem é Jesus e quem somos nós diante de Jesus. Vamos lá? Naquele tempo Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem?
Jesus faz uma pergunta numa região particularíssima, e a nota que eu vou acentuar, sobretudo para a catequese, para as catequistas, acentuar daqui para frente alguns elementos importantes para entender esta cena do Evangelho. Jesus, durante os seus 33 anos de vida na terra, seguramente todos os anos ele ia a Jerusalém para as festas da Páscoa. Nos 3 anos de seu ministério depois do batismo, os evangelhos falam das idas de Jesus a Jerusalém, por ocasião da Páscoa e também fora da ocasião da Páscoa. Mas aqui no capítulo 16 de Mateus, pela natureza da descrição, Jesus está indo para Jerusalém pela última vez. É a ida que vai ter o desfecho na sua paixão. Ele marca a sua partida para Jerusalém no extremo norte de Israel, na parte exatamente onde fica uma vila importantíssima para o que a gente vai, para a pergunta que ele faz. Cesareia de Filipe, uma cidade construída pelos reis que dominavam a parte da Palestina, homenageando o imperador César. Mais tarde, Herodes reforma o templo. César, o Império Romano, tinha nos imperadores uma figura como figura divina. Para você receber o título de cidadão romano, você tinha que solenemente professar que você acreditava e defendia o imperador como uma divindade, que mesmo depois de morto continuaria sendo eterno, e deveria ser reconhecido como César, como Augusto, como uma divindade. O problema é o lugar que esse templo dedicado a César foi construído. Está em Cesareia de Filipe, uma pequena vila, seguramente destacamento militar e de serviço sacerdotal, prestando cultos naquele templo dedicado a César. Mas é um lugar importante para a história bíblica e para entender por que Jesus vai lá. Esta cidade e este templo de César Augusto, ao lado dele tem 2 templos antiquíssimos. Um dedicado a Zeus, o deus grego do Olimpo. Não deixa a criança ir ao banheiro sozinho não, tá? A não ser que tenha adulto lá, por favor, cuide disso. Um templo dedicado a Zeus e um outro templo dedicado a Pan, Pan, e ao seu pai Hermes. A Grécia ocupou esse território pelo ano 330 a.C. E os gregos ocuparam esta região, que hoje é Cesareia de Filipe, que está aos pés de um monte importantíssimo, o Monte Hermon. Esse monte é tão importante que ele aparece mais de 130 vezes no Antigo Testamento. Este monte, ele é considerado um monte sagrado por várias razões. Primeiro, pela altitude, é um dos montes mais altos da região. Sem neve, ele tem 2.800 metros de altitude. Com neve ele chega a 3.000 metros de altitude. Primeiro por isso. Tem neve o tempo inteiro. E no inverno acumula uma quantidade de neve sobre ele que possibilita que numa região eminentemente de deserto e semideserto, de clima austero, quente, seco, de muito vento, a neve acumulada no alto desse monte garante que nos períodos mais críticos essa água derreta e
aos pés deste monte tem as nascentes do rio Jordão, mas ainda tem um detalhe mais importante. Esta montanha, pelo tipo de formação rochosa dela, ela tem várias cavernas. Tem uma caverna principal, grande, que você avista passando na porta da caverna. Você avista um espaço do tamanho dessa frente aqui da igreja. Passando lá na porta, você avista ao fundo da caverna o leito de um rio. Esse rio nasce nas entranhas desta montanha, e mais ao lado desta montanha, desta caverna, andando ao redor do monte, tem muitas outras pequenas cavernas, labirintos enormes e gigantescos ao redor desta montanha, que foram, essa área foi ocupada por tempos antigos. Os cananeus ocupavam esta região. Em 1928 foi feita uma descoberta histórica de elementos das culturas primitivas que por ali viveram, que remontam a 7.000 anos antes de Cristo. Os cananeus, hoje, se você vai lá, você encontra elementos, placas indicando altares e pequenos santuários, restos arqueológicos de templos e materiais arqueológicos, de tabuinhas, de esculturas, de estátuas, para divindades de tudo quanto é tipo que você imaginar. Aquilo que era o Olimpo para a Grécia, a gente pode dizer que o Monte Hermon é o Olimpo dos deuses pagãos da Ásia Menor, misturando a Europa com o Oriente Médio, aquela região da Palestina. É tão importante isso que eu estou falando para os irmãos e irmãs, pelo que vem agora. Os gregos consagraram essa gruta ao deus Pan. Eu até recomendaria para que você pesquisasse ao longo da semana aí na internet. Vale a pena, tem muita coisa maluca, mas tem muita fonte séria para te dar boas percepções do que isso significa. O deus Pan era chamado o deus dos rebanhos, protegia os rebanhos, protegia os pastores e protegia os campos, a vegetação. Exatamente esta caverna era o abrigo dos pastores ao longo da noite, com água dentro da caverna para matar a sede dos rebanhos, e com muita campina ao redor da montanha, de onde, aos pés dessa montanha, de onde a água que descia do monte formava aquela vegetação permanente, praticamente o ano todo, e uma alimentação o ano todo para os rebanhos e para a proteção dos pastores além da água. Lembra do Evangelho de João, em que Jesus se apresenta como: eu sou o bom pastor, vocês são o rebanho. Lembra? Jesus vai aos pés dessa montanha e faz a seguinte pergunta para os discípulos. Informações importantíssimas que você não pode esquecer nunca. Aquelas cavernas que tinham como labirintos, que diziam que os que tentaram entrar lá acabaram desaparecendo e nunca mais voltando, criava muita lenda e muito mito sobre isso. Chamavam essas cavernas de portas do inferno, ou portas do Hades, que é a mesma coisa que inferno. E o deus Pan, ao longo de séculos, foi associado como aquele que protegia as ameaças subterrâneas, o mal dos abismos, o mal do inferno, como protegia
do monte, do topo do monte que liga ao céu, você imagina, as cavernas simbolizando o inferno, o topo do monte simbolizando as divindades celestes que protegiam, dando água, e através da água a nascente do Rio Jordão. Essas águas que descem do topo do Monte Hermon formam as nascentes do Rio Jordão, que desemboca no Mar da Galileia. Do Mar da Galileia, toda a formação do Rio Jordão e do Vale do Rio Jordão, o pedaço de terra mais fértil do mundo. Numa depressão, o Vale do Jordão, ele está entre 300 e 500 metros abaixo do nível do mar. Forma uma estufa natural de altíssima qualidade para a produção de todo tipo de alimento e sustentação dos povos daquela região. E daí a gente entende por que tanto conflito e tanta guerra por causa daquele pedacinho de terra, historicamente. Pronto. Então lá, a montanha que liga o céu, onde você tem acesso às divindades do céu e aos demônios dos abismos dos infernos. No pé da montanha, um templo para César, um para Zeus e um para o Deus do pastoreio. Jesus com os discípulos faz a pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele não é ano eleitoral para Jesus, e ele não está com medo da sondagem de opinião e de intenção de voto. Ele não está perguntando isso porque ele tem uma autoestima baixa e tem medo dos escândalos do master que está saindo dele ou dos amiguinhos dele. Jesus está perguntando isso pelo que vem. Jesus, ao perguntar, ele já se apresenta. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele se refere a si com o título messiânico do livro de Daniel. O livro de Daniel foi escrito no ápice da perseguição e da dominação grega. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Filho do Homem, que é o mesmo que aquele que Deus enviaria a este mundo para encerrar o sofrimento, a dor de Israel, as atrocidades que Israel vivia com as opressões de todos os reinos estrangeiros que dominaram Israel. Vamos ver? Versículo 14. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista. Vai, igreja. Outros que é Elias. Outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Eles respondem para Jesus que a opinião que o povo tinha sobre Jesus não alcança nem um pouco do que Jesus se apresenta. Eles dizem: a opinião da massa, a opinião do povo, a voz do povo não é a voz de Deus. Sempre a opinião do povo é que o Senhor é bem menos do que o Senhor está falando. O Senhor não é isso tudo. O Senhor é algum dos profetas. A palavra profeta significa aquele que profere uma palavra a mando de alguém. A gente detesta, né? Você agora virou carregador de recadinho dos outros, não é? A gente debocha, não é? Você agora virou carregador de recadinho, de mensagenzinha do outro. Estão dizendo para Jesus que ele é um que veio trazer recados de Deus, mas não é o Messias, não representa a autoridade com a qual Jesus se apresenta. Versículo 15. Então Jesus lhes perguntou, bradem: e vós, quem dizeis que eu sou? Espere lá. Olhe, Jesus pergunta: qual a opinião do povo sobre mim? Eles dizem: o Senhor não é nem os deuses da montanha, nem os espíritos maus dos abismos. O Senhor é um mensageiro de Deus. E aqui a coisa complica.
Porque ao invés de Jesus pegar os discípulos e levar para dar um curso de Bíblia para eles, ou subir a montanha para desenvolver uma teoria sobre Deus, Bento XVI fez uma definição maravilhosa. Maravilhosa. Bento XVI diz que nós não somos a religião do livro. Nós somos o cristianismo não é a religião do livro. Nós somos a religião da palavra de Deus. Palavra é mais que livro, é viva. Jesus, ante a dúvida e a confusão do mundo sobre quem Ele é, Jesus nem sobe a montanha, nem desce aos abismos. Jesus entra no território do coração de cada um de nós. E para você, quem eu sou? Isso aqui é maravilhoso. Que concepção que você tem sobre mim? Que clareza você tem? Deixa a opinião dos outros, deixa os espíritos maus nos abismos dos infernos, deixa os deuses no Olimpo das divindades pagãs. Ocupe-se agora com outro território, dentro do seu coração. Que compreensão você tem sobre mim? Quem eu sou para você? A resposta, hoje, dia de São Pedro e São Paulo, versículo 16. Simão Pedro respondeu, bradem: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro não responde por si, responde à pergunta de Jesus. Dos lábios de Pedro sai a resposta da igreja, e de todo cristão verdadeiro não pode sair outra resposta. Quem é Jesus para mim, para você? O Messias, o Filho do Deus vivo. Ele não é um Deus que está na montanha. Uma nota importantíssima: fora de Jerusalém, um dos lugares de maior comércio de ovelhas e cabritos para vender, para oferecer aos deuses da montanha ou aos deuses dos infernos, era ao redor de Cesareia de Filipe. Quando vinham pragas, tragédias, pestes, doenças na família, eles falavam: vamos prestar culto aos deuses das montanhas. Prestou, ele não atendeu, vamos oferecer uns cabritos e carneiros e lançar na goela das cavernas, dos abismos, para agradar os demônios, para eles aplacarem a fúria e não ficar mandando desgraça e sofrimento sobre nós. Era essa a concepção que tinha. Jesus escuta de Pedro, escuta de nós a única pergunta que a igreja e que a catequese não pode nunca falhar a esta pergunta: quem é Jesus? Quem não responde bem a esta pergunta, não no aspecto doutrinal, mas no aspecto de uma relação pessoal: e vós, quem dizeis? Para você eu sou quem? Não é pelas doutrinas que você recebeu, mais do que isso, dentro de você habita que convicção sobre mim? Pedro responde: o Messias, ou Christos, Messias em latim, Christos em grego, ungido em português, o Filho do Deus vivo, não do Deus que habita as geleiras do topo da montanha ou os abismos esperando os sacrifícios. Versículo 17. Respondendo Jesus lhe disse, brada a igreja: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Já lhes falei em outras ocasiões, e é oportuna esta, sobretudo agora com a festa de Trindade do Divino Pai Eterno. Eu comecei a falar de Pedro e Paulo, mártires, perseguidos, e muitos pregadores de hoje, também na Igreja Católica,
fala um monte de asneira, de opinião pessoal, no mundo evangélico também, e recebem umas pauladas de crítica e dizem: estão querendo perseguir do jeito que perseguiu Pedro e Paulo. O problema aqui é mais profundo. Jesus diz a Pedro: feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Eu sei quem você é, sei sua árvore genealógica, sei a história que você traz consigo. Filho de pescador, que tem uma empresa de pescaria. Pescador nem sempre é contador de verdade, não é, pescadores? Né? Pescador sempre gosta de um acréscimo posterior ao que passou na pescaria. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso. O que você sabe sobre mim, quem te revelou foi o meu Pai que está nos céus. Jesus chama o divino Pai eterno de meu Pai, e não diz que está no topo da montanha, nem nos abismos da montanha. Meu Pai que está nos céus. Aqui vem a pergunta mais dramática para o mundo, para os cristãos de hoje e de todas as épocas. Hoje, com a infelicidade e a tragédia em que a gente tem muita informação e nada de conhecimento, porque isso aqui ajuda a gente a ter informação, excesso de informação, mas conhecimento organizado e sistematizado, zero. Muita opinião da bolha e conhecimento, zero. Você quer saber o que eu estou dizendo sobre conhecimento zero? Como é que a gente pode diagnosticar que eu estou numa bolha ideológica? Quando eu pertenço a um modo de enxergar o mundo, a política, a economia, a religião, a fé, a definição sobre a pessoa humana, e perco a capacidade crítica e me torno um violento se alguém me critica. E a raiva e a fúria para eliminar você porque me criticou é mais forte do que o argumento que eu tenho para te convencer. Isso é bolha, entendeu? Bolha é o esvaziamento do argumento, do conhecimento organizado e sistematizado, que torna você um portador de um conteúdo argumentado, comunicado, que leva o outro ao conhecimento das coisas que você teve acesso. Jesus diz a Pedro: o que você sabe sobre mim não foi um ser humano que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. A pergunta, repito, o que você sabe sobre Jesus, quem é que tem ensinado e dito a você? Isso aqui para catequese é a coisa mais difícil de implementar na catequese. Quando você tem uma fonte pobre, todas as informações serão fracas, medíocres. Jesus diz a Pedro que ele é o que Pedro falou que ele é, mas Jesus diz mais: toda pessoa que chega ao conhecimento da verdade sobre quem é Deus, necessariamente chegará ao conhecimento da verdade sobre quem você é, quem eu sou. Olha lá, vamos ler? Por isso, versículo 18, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Jesus se apresenta como Filho do Homem, o Messias, o Filho do Deus vivo, como Filho do Divino Pai Eterno, meu Pai que está nos céus, e agora se apresenta como construtor de uma igreja que ele chama de minha. Os evangélicos costumam dizer: olha, placa de igreja não salva ninguém. Não salva mesmo, não salva mesmo, mas que Jesus tem a sua igreja, tem, não tem? Jesus tem a sua igreja. Sim, Jesus tem a sua igreja, Ele a construiu, a pedra somos nós,
o material de construção permanente. Gosto de recordar sempre isso. Quando ele ressuscitado aparece aos discípulos e deseja a paz, mostra as mãos e o lado, ele mostra os calos do construtor da igreja. É com essas ferramentas do martírio e do sacrifício da cruz, com os pregos e a madeira e o seu sangue, é com este suor, este sangue, esta lágrima, que ele ajunta-nos uns aos outros como pedras na construção da sua igreja e edifica-nos. Você pode ser um tijolinho que não vale quase nada, mas se ele te escolheu para construir a igreja dele, põe-se nas mãos dele e deixa ele usar o que em você serve como material para a construção que é dele. Amém? Amém. Pode reagir. Todos os anos eu gosto de usar aquela expressão: ele está aos pés do Monte Hermon, com o lugar com o maior número de altares e templos para os deuses e divindades pagãs. E ele está dizendo que ele vai construir uma igreja. Será mais um altarzinho no pé do Hermon, com as pedras do Hermon? Você é o material de construção, nós somos. A igreja que ele constrói, ela é uma igreja que tem por ele o cuidado de construtor e um destino específico. Vamos lá? Versículo 18: por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Dependendo da tradução, em algumas Bíblias, no Evangelho de Lucas ou de Marcos, a tradução diz assim: e as portas do Hades não poderá vencê-la. Jesus seguramente está conversando com Pedro, os apóstolos, diante do templo a Zeus, Herodes e Pan. As pequenas capelas chamadas as grutas, chamadas portas do inferno. Jesus está dando uma aula prática para eles, assim, não é teoria, eles estão visualizando aquilo que Jesus fala. O poder do inferno nunca poderá vencê-la. Portanto, ser cristão é não ter medo. A igreja não tem medo. Deus não é um vingador violento, carrasco. Deus não é um que mete e impõe medo e pavor sobre nós, para que corramos a Ele por medo do inferno. Ele diz: olha, não fiquem com medo do inferno, que o inferno nunca poderá vencer a igreja que eu construo. Eu morro de dó de quem vem para a igreja por medo do inferno, morro de dó. Quem não vem para a igreja conduzido pelas mãos do Pai, que te dá Jesus, e cria uma relação de amizade com Jesus, que te leva ao conhecimento sobre quem é o Pai, e quando chega a esse conhecimento, Jesus e o Pai te dão o Espírito Santo, e você vive na igreja, embora enfrentando ameaças, sofrimento, tribulações, dificuldades, provações. Você não é uma medrosa, um medroso, nem de Deus e nem do inferno. Você é material do amor construtor de um Deus. Versículo 19: eu te darei as chaves do reino dos céus. Brada. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Não é eu te darei as chaves do cofre da igreja, da senha do banco da igreja. Não é eu te darei os patrimônios, eu te darei riquezas e bens, porque você é pregador do evangelho, é dizimista.
Também, Jesus não diz, tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Não é com o seu dízimo que eu vou construir a minha igreja. Eu vou construir a minha igreja com você mesma, com você mesmo. O seu bolso é muito menos que você para Jesus. Essa teologia mágica dos agrados de Deus pelas ofertas, que vai angariar graça, não. Tu és Pedro, sobre essa pedra construir minha igreja. Eu quero você. E depois farei de você chave para ligar na terra e ligar no céu. Já falei, deixo para um outro momento o aprofundamento sobre o que significam as chaves do reino dos céus, que ligam na terra, ligam nos céus. Uma das interpretações da fé católica que eu mais gosto, tem outras que eu poderia abordar, não vou mexer hoje, é esta: os divinos sacramentos são as chaves. O batismo, a confissão, o sacramento do crisma, a Eucaristia, o sacramento do matrimônio, ligado na terra, ligado no céu. Amém? Amém. Os divinos sacramentos são as chaves pelas quais a igreja nos liga na terra e nos liga no céu. Hoje é dia de você passar com Jesus pela porta dos suntuosos templos dos augustos deuses e divindades humanas, ou de pedras, ou de ideias deste mundo, e dizer: o único que para mim é verdadeiramente Deus é aquele que o divino Pai Eterno me fez conhecer como seu Filho amado, que deu sua vida por mim e pelo poder do seu sangue transformou-me numa pedra de melhor qualidade para construir a sua igreja. Amém? Amém. Amém. Incline a sua cabeça, põe-se nas mãos de Jesus e deixe Jesus agora trabalhar em você aquilo que em você precisa ser trabalhado, aperfeiçoado, curado, purificado, para que você seja uma boa pedra na construção da igreja de Jesus, para que você seja de verdade um instrumento de Jesus para ligar na terra e ligar no céu, sua família, seu casamento, seu trabalho, o seu suor, os seus dons, sua capacidade de trabalhar e colaborar na sua profissão por um mundo melhor, através da sua entrega e da sua oferta de você mesma, de você mesmo, da sua vida nas mãos de Jesus, você se torna instrumento de Jesus para ligar na terra e ligar no céu. Renove sua aliança com Ele, fale com Ele, entregue-se a Ele. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito. Vamos cantar, igreja? Para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu
bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta. Não quer saber de Não amar, quer saber de amar, nem sabe perdoar. nem sabe perdoar. Quer tudo, Quer tudo e não sabe partilhar. vamos cantar juntos. Jesus, Jesus, de pé, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. deixe a folha no banco, estenda as mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze comigo. Senhor Jesus, diante da sua cruz, o construtor da igreja, eu renovo a minha aliança, renovo a minha fé, e com Pedro eu professo: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, que fundou a sua igreja, construiu a sua igreja, para dar ao mundo a graça de ser ligado ao reino dos céus. Obrigado, Jesus, porque pela sua igreja, ligado na terra, eu estou ligado no céu. Obrigado, Jesus, por esta fé firme, forte, sólida, que vence todas as fraquezas e fragilidades do mundo. Amém. 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 A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos em Cristo Jesus. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Com toda a firmeza dos apóstolos Pedro e Paulo professemos: creio, poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ofertemos nossa vida com o pão e o vinho cantando. Bendito Senhor Deus por este pão que estamos colocando em vosso altar. Que seja pão de vida e salvação. Ensine a repartir e a partilhar. Divino
nossas vidas acolhei, no amor de vosso eterno coração. Bendito Senhor Deus por este vinho que estamos colocando em vosso altar. Que seja vida nova no caminho do povo que não cansa de esperar. Divino Pai eterno, recebei os dons do nosso vinho e nosso pão. Com ele nossas vidas acolhei, no amor de vosso eterno coração. Orai, irmãs e irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a sua santa igreja. A oração de vossos apóstolos, Senhor, acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e volva para vós o nosso coração ao celebrarmos este sacrifício por Cristo nosso Senhor. Brademos com o vigor dos apóstolos: o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Hoje vós nos concedeis a alegria de